Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos agora para o próximo assunto, né, relacionado ao CEP, ao controle estatístico de processos. E vamos falar um pouquinho agora da questão da capacidade do processo, né? Então a gente falou um pouco inicialmente, né, sobre o controle do processo e apresentou a principal ferramenta para fazer esse controle, que era o gráfico de controle, né? Então, só relembrando, né, lá da primeira aula do curso, né, a gente explicou um pouquinho o que causa a variabilidade de um processo, né? Quais são os dois tipos de causas que explicam a variabilidade do processo. E a gente falou que tem as causas aleatórias, né, que são aquelas pequenas causas que sozinhas não têm grande influência, mas em conjunto elas explicam, né, por que um processo tem variabilidade e por que ele tem uma distribuição normal, né? E tem as causas especiais, que são aquelas causas que elas afetam diretamente o processo, né? E elas modificam aquilo que a gente chama dos parâmetros do processo, né? Que é a média, né, o μ, e o desvio padrão, o sigma. Quando a gente falou de controle de processo, né, a gente estava focado muito nessas causas especiais, né? Então, os gráficos de controle eram uma maneira de eu monitorar o processo de maneira a identificar a causa especial o mais rapidamente possível, né? Uh, lembrar que um dos indicadores mais importantes do gráfico de controle é o T, né, que é o tempo esperado até um sinal. Né? Então é importante que o gráfico tenha uma sensibilidade para identificar que essa causa especial rápida, né? Mas o foco, quando a gente estava falando de controle de estatístico, né, de controle de processo, é justamente identificar essa causa especial o mais rapidamente possível para poder corrigir, né, e evitar que o processo fique fora de controle por muito tempo. Né? A questão é que tem um outro lado da qualidade, né, que é a questão da capacidade do processo. E acho que eu cheguei a comentar um pouquinho, né, que um processo pode estar em controle e ter uma qualidade boa, né, ter uma boa capacidade, ou ele pode estar em controle e não ter uma boa capacidade, e não ser um processo adequado. Né? Então, quando a gente falou de controle, a gente olhou muito para as causas especiais. Agora a gente vai olhar um pouquinho para a parte da causa aleatória. Né? A gente vai ver a qualidade do processo. Né? Será que o processo é um processo adequado? Será que o processo está bom? Será que o processo não está bom? Né? Então, quando a gente estava falando de controle, a gente estava olhando mais para estabilidade. Né? A gente queria que o processo se mantivesse estável, né? Sem nenhum tipo de influência que modificasse os parâmetros do processo. Aqui nessa aula a gente vai ver a qualidade do processo, a gente vai ver se o processo ele é bom ou se ele é ruim, né? Se os parâmetros do gráfico eles são adequados ou não. Então, antes da gente falar de capacidade do processo, né? Vamos relembrar algumas coisinhas. Primeiro, vamos falar dos parâmetros da qualidade. Né? Quando a gente fala de um processo, a gente tem alguns parâmetros, né? Só que a gente pode dividir esses parâmetros em dois grupos. Né? A gente tem os parâmetros do projeto, que a gente falou, né, lá na primeira aula, né, que é o valor-alvo e as tolerâncias ou as especificações, né, também chamado de os limites e especificações. Né? Por que são parâmetros de projeto? Porque eles são definidos pelo projetista. Então é o projetista que vai avaliar, né, qual seria o melhor valor para aquela variável e dentro de que faixa, né, ainda seria aceitável, né, para essa variável. E a gente tem também os parâmetros do processo, que como eu também comentei com vocês, é aquilo que é o RG do projeto, aquilo que identifica o processo. Né? São as duas informações que caracterizam um determinado processo que é representado por uma distribuição normal. E esses parâmetros, né, são a média, a μ e o desvio padrão sigma. Então, nessa aula a gente vai... quando a gente falou de controle, de gráfico de controle, a gente praticamente esqueceu esses parâmetros do projeto. Né?
esqueceu esse valor-alvo e essas especificações. A gente falou simplesmente da média do desvio padrão e como manter essa média, esse desvio padrão estável, né? Evitando que uma causa especial altere esses valores. Agora, para a gente ver essa questão da capacidade do processo, para a gente ver se o processo é bom ou ruim, se ele tem uma qualidade ou não, né? A gente meio que vai ter que comparar essas duas coisas. Vai ter que comparar essa média, esse desvio padrão, que são os parâmetros do processo, com os parâmetros do projeto, né? Que é o valor-alvo e as especificações. Outra coisa, né, que muita gente confunde, e acho que eu já comentei, mas não custa a gente falar de novo, né, é essa diferença entre os limites, né, entre esses dois tipos de limite de um processo, né, que é o limite de controle e o limite de especificação. Né? O limite de especificação são as chamadas tolerâncias, né, então são definidas pelo projetista e são os limites que garantem uma boa qualidade de uma peça. Então, são aqueles limites que separam o que é uma peça adequada do que é uma peça defeituosa, né? Então, a gente define um defeito como estando acima do limite superior de especificação ou abaixo do limite inferior de especificação. Né? E uma questão interessante é que esses limites de especificação são referentes aos valores individuais de um processo. Então, são referentes à variável x do processo. Já os limites de controle são aqueles, eles não são definidos pelo projetista, né? Eles são definidos pelo cara da qualidade, pelo gerente, pela pessoa que cuida do controle da qualidade do processo, né? Então, são os limites que são definidos para testar se um processo saiu do controle, né? E eles não se referem ao valor x, né? Eles não se referem ao valor individual, mas sim a estatísticas amostrais, né, que pode ser a média, o x barra, a amplitude, o r, o desvio padrão, o s, ou a variância s quadrado amostral. Né. Então, o primeiro são definidos pelo projetista e o segundo pelo gerente de qualidade. O primeiro se refere aos valores individuais e o segundo se refere a estatísticas amostrais. E o primeiro é o valor que separa o que é uma peça defeituosa do que é uma peça não defeituosa, e o segundo é o valor que separa o que é um processo estando em controle do que é um processo que saiu do controle. Então não confundir essas duas coisas, são coisas diferentes que têm valores diferentes e se referem a situações diferentes. Só relembrando então, né, limite de controle a gente já viu, né, do x barra e do r, né? Então a média, né, o limite de controle superior é μ mais k sigma sobre raiz de n, e o limite inferior é μ menos k vezes sigma sobre raiz de n. E da amplitude, né, é d2 vezes sigma mais k vezes d3 vezes sigma, e o limite inferior d2 vezes sigma menos k vezes d3 vezes sigma. Bom, então o que é o limite de especificação? Né? Então também já comentei, mas vamos relembrar um pouquinho. Né? Então são estabelecidas pela engenharia do produto, né? Pelo projetista, né? pela pessoa do projeto do produto, né? E são limites que garantem um produto de qualidade. Então, fora desses limites, acima do limite superior ou abaixo do limite inferior, eu já tenho um produto considerado defeituoso. Né? Então, geralmente é expresso como valor-alvo mais ou menos uma tolerância. Então, exemplo, né? 8 mais ou menos 2. Então, o 8 é o valor-alvo e o limite de especificação superior é 10, né? 8 mais 2. E o limite de especificação inferior é 6, 8 menos 2. Então, e ele tem como objetivo minimizar os riscos de multas e danos à imagem, né? E de retrabalho e refúgio, né? De falhas externas e falhas internas. Então esses são os limites de especificação que não tem nada a ver com os limites de controle que a gente viu lá nas últimas aulas. De novo, né, continuando essa conversa e essa diferenciação, né, para a gente definir os limites de controle, né, o projetista, né, ele vai considerar aumentar o poder do gráfico e diminuir o número de alarme falso. Né. A gente já viu que o parâmetro-chave, né, para a gente definir esses limites de controle é aquele parâmetro K, né? É o Kzinho, que é um dos 3 parâmetros do gráfico de controle, né? Que é o N, o K e o H. Né? E a gente vai definir esse K, né, justamente visando
né, esses dois objetivos, né, que são mais ou menos antagônicos, né? Eu quero aumentar o poder do gráfico, ou seja, eu quero que o gráfico de controle seja sensível para detectar os deslocamentos, e ao mesmo tempo eu não quero que tenha alarme falso, eu não quero que fique saindo pontos para fora do gráfico sem que realmente tenha ocorrido um deslocamento, né? Sem que tenha ocorrido uma causa especial. Já os limites de especificação são outra conversa, né? Eles são definidos pelo projetista e o objetivo é a adequabilidade da peça ao uso, ou seja, a peça tem que satisfazer o consumidor, né? Então, uma coisa que muita gente confunde e que vale a pena sempre frisar, né? Não faz sentido comparar limite de especificação com limite de controle. Outra comparação que a gente faz, né? A diferença de um alarme para um item não conforme. Um item não conforme é um item defeituoso, ou seja, quando ele fica acima ou abaixo dos limites de especificação. Então, se eu meço uma peça e essa medida ficou abaixo do limite de especificação, do limite inferior de especificação, ou acima do limite superior de especificação, eu considero um item não conforme. Né? Então, são itens defeituosos. Já o alarme é quando um ponto, né, que é representado por uma estatística amostral, né, o x barra, o R, fica acima ou abaixo dos limites de controle. Então, quando o ponto fica acima ou abaixo dos limites de controle, eu tenho o que a gente chama de um alarme, né? Então, o que é um alarme? Né? É um indicativo de que a média desse processo, ou o desvio padrão desse processo, né, do que um dos parâmetros do processo, né, que é o Mi e o sigma, né, um desses dois parâmetros que representam o processo, ele se deslocou, ele se modificou. E um detalhe importante, né, sobre os alarmes é que eles podem ser verdadeiros ou falsos. Né? Eles podem ser um indicativo de que realmente o processo saiu do controle, né, que a média ou o desvio padrão se deslocou, ou pode ser simplesmente um alarme falso, né, pode ser simplesmente um ponto que saiu fora do gráfico por uma razão estatística, mas que não indica, né, que o processo saiu do controle. Né? Então, como a gente calcula, né, a probabilidade, né, de acontecer um alarme ou a probabilidade de ocorrer um defeito, né, de ocorrer um item não conforme. Então, a probabilidade de ocorrer um alarme, né, ela pode ter dois nomes, né? Isso a gente já viu nas últimas aulas, mas é legal a gente rever um pouquinho aqui, né? A probabilidade de ocorrer um alarme, ela pode se chamar poder ou pode se chamar alfa. Então, poder ou alfa é basicamente a mesma coisa, a probabilidade de ocorrer um alarme. Só que o alfa é a probabilidade de ocorrer um alarme falso e o poder é a probabilidade de ocorrer um alarme verdadeiro. E basicamente, né, como que a gente calcula essa probabilidade? É a probabilidade do x barra, ou do R, ou do S quadrado, ou do S, ser maior que o limite superior de controle, mais a probabilidade do x barra, ou do R, ou do S quadrado, ou do S, ser menor que o limite inferior de controle. E a gente, nas últimas aulas, a gente fez a dedução, né, das fórmulas, né, do poder e do alarme falso, do x barra e do R. Né? A gente não trabalhou com o S e com o S quadrado nesse curso, né? Então a gente trabalhou com o x barra e para o R, né? O x barra a gente precisou da tabela Z e o R a gente precisou da tabela W, né? E a gente fez todas lá as substituições, né, para a gente chegar numa fórmula, né, para os dois. Isso é o alarme. Agora, como que a gente calcula a probabilidade, né, a probabilidade de uma peça de determinado processo ser defeituosa? Então, isso que a gente chama da PFE, né, que é um indicativo importante da qualidade
do processo, né, é a probabilidade do x, ou seja, a probabilidade do valor de uma peça, não de uma estatística, mas do valor de uma peça, ser maior que o limite superior de especificação e ser menor que o limite inferior de especificação. Lembrar que limite superior de especificação e limite inferior de especificação, né, ao contrário do limite superior de controle e do limite inferior de controle, eles não têm fórmula. Então, eles são definidos pelo projetista, né? Então, como é que a gente calcula essa probabilidade de ter um defeito? Então, como o x a gente está pressupondo que tem uma distribuição normal, né, a gente simplesmente transforma esse x na variável z que a gente pode procurar na tabela, né? Então, basicamente, né, a porcentagem de peças defeituosas é a probabilidade do z ser maior que o limite superior de especificação menos μ sobre sigma, mais a probabilidade do z ser menor que o limite inferior de especificação menos μ sobre sigma. Aí eu vou ter a PFE, a probabilidade de dar um defeito. E se eu multiplicar essa PFE por 1 milhão, eu vou ter o PPM, né, que é a porcentagem por milhão. Então, é a porcentagem de defeitos por milhão, que é uma estatística também bastante utilizada na área de qualidade. Então, aqui a gente já tem um exercicinho, né, que eu só vou fazer um comentário, né, mas vocês resolvam. E depois, eventualmente, a gente pode fazer uma aula resolvendo mais formalmente, né? Mas, dado um processo em controle que tem média de 4,9 e desvio padrão de 1,89, e especificações de 5 mais ou menos 2,30, determine. Então, primeira coisa, né, o que ele está me dando no enunciado desse exercício? Então, ele me dá o valor de μ, né, μ 4,9 e sigma 1,89. Então, isso que a gente chamou lá no primeiro slide, né, dos parâmetros do processo, né, do μ e o sigma. E ele está me dando também os parâmetros do projeto, né? Então, o projeto tem um valor alvo de 5, né, e um limite superior de especificação de 5 mais 2,30, ou seja, de 7,30, e um limite inferior de especificação de 5 menos 2,30, de 2,7, né? Então, limite inferior de especificação 2,7, limite superior de especificação 7,30. Porcentagem de peças fora das especificações, né? Então, basicamente eu vou fazer, né, usando esta formulinha aqui, né? Eu vou fazer o limite superior de especificação, no caso 7,30 menos o μ, que é 4,9, dividido pelo sigma 1,89. E aí eu vou ter o valor de z, né, e eu vou procurar na tabela, né, a probabilidade do z ser maior que esse valor. E a mesma coisa, 2,7 menos μ, 4,9, sobre sigma 1,89, eu vou ter um valor de z e eu vou ver qual a probabilidade do z ser menor que esse valor que eu calculei lá na tabela do z. E aí eu acho a probabilidade fora das especificações. Se eu multiplicar essa probabilidade por 1 milhão, eu vou ter o número médio de defeitos por milhão. Limites do gráfico de controle da média por um k igual a 3 e um n igual a 5. Né? Então, ele me dá dois parâmetros do gráfico de controle, né? Que é o k igual a 3 e o n igual a 5. Então, limite superior de controle do gráfico da média, né, é a média 4,9 mais 3 vezes 1,89, que é o desvio padrão, dividido por raiz de 5, por raiz de n. E o limite inferior, né, é 4,9 menos 3, né, menos k, vezes 1,89 dividido por raiz de 5. O poder do gráfico da média de identificar, né, que a média do processo se deslocou em 1 centímetro e o desvio padrão em meio centímetro. Então, aí eu vou ter que pegar lá a formulinha do poder, né, e considerando, né, esse deslocamento da média de 1 centímetro e esse deslocamento do desvio padrão de meio centímetro. E o número de defeitos por milhão é a porcentagem fora das especificações após esse deslocamento.
Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos itens A e B, mas agora eu vou considerar uma média não mais de 4,9, mas de 5,9, né, porque a média se deslocou em 1 centímetro, e um desvio padrão de não mais de 1,89, mas de 2,39, né, que é o desvio padrão também se deslocando meio centímetro. Então com isso a gente calcula esses valores. Bom, basicamente, né, a gente já falou o que a gente tinha que falar em relação à capacidade do processo, né, que é basicamente essa medida de qualidade, né, que é o quanto que o processo tem uma boa qualidade ou não, né, o quanto que ele produz em média peças defeituosas ou não. Então, vamos agora falar um pouquinho mais de alguns índices que as empresas adotaram para avaliar a capacidade do processo, né? Então, a capacidade do processo se refere ao quanto um processo consegue atender as especificações. Ou seja, o quanto ele, com aquela média que aquele desvio padrão, ele consegue estar dentro das especificações produzindo poucas peças defeituosas, né? Então, basicamente, né, ele é influenciado por dois fatores, né, pelo desvio padrão e pelo quanto a média está deslocada do valor-alvo. Então, um processo de boa qualidade, um processo que tem uma boa capacidade, né, é um processo em que a média está centrada no valor-alvo, ou está próxima do valor-alvo, e é um processo que tem um desvio padrão baixo. Então, quanto mais centrada no valor-alvo estiver a média do processo, e quanto mais baixo for o desvio padrão, né, maior a capacidade do processo. Então, o que a gente chama de índices de capacidade do processo são alguns parâmetros adimensionais, ou seja, eles não têm unidade de medidas, né, e eles vão tentar medir, de uma maneira numérica, né, justamente essas duas características do processo, né, se ele está centrado no valor-alvo, se a média está centrada no valor-alvo, e se o desvio padrão é alto ou baixo. E quanto maior for o valor desses índices de capacidade, né, melhor é o processo. Então a gente vai ver três índices de capacidade, o CP, o CPK e o CPM, né, que são os mais famosos. O CP ele é o mais tranquilo, né, que basicamente eu calculo o CP da seguinte forma. Eu pego o limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação e divido por 6 sigma. Uma característica importante desse índice, né, é que ele é simplesmente influenciado pelo sigma. Ele não é influenciado pela média do processo. Então ele tem essa grande desvantagem. O CPK, eu vou pegar o menor valor entre o limite superior de especificação menos a média dividido por 3 sigma, ou a média menos o limite inferior de especificação dividido por 3 sigma. Então, como eu vou pegar o menor valor, né, eu vou dar um peso para se a média estiver deslocada, né? Então eu vou pegar sempre o menor valor, né, entre essas duas expressões, né, limite superior de especificação menos μ dividido por 3 sigma, ou μ menos limite inferior de especificação dividido por 3 sigma. E o último, né, que é o CPM, eu calculo da seguinte maneira, né, limite superior de especificação menos limite inferior de especificação, dividido, né, só que em vez de dividir por 6 sigma, eu divido por 6 vezes essa expressãozinha aqui, né, raiz quadrada de sigma ao quadrado mais VA menos μ ao quadrado, né, sendo VA o valor-alvo. Então também ele é influenciado por dois fatores, né, pelo sigma e pelo quanto a média está deslocada, né, do valor-alvo. Vendo um pouquinho mais em detalhes, né, o CP, né, ele considera apenas o desvio padrão, né, então ele só é um bom índice se realmente o processo estiver centrado no valor-alvo, né, se ele não estiver centrado no valor-alvo, o CP ele não serve para muita coisa, né? Então, um exemplinho, né? Considerando um valor-alvo de 5 e um limite de especificação, né, de 2 e 8. Então, considerar uma tolerância de mais ou menos 3, né? Para um μ igual a 5 e um sigma igual a 1, né, o meu CP é igual a 1. Só que nesse caso, né, μ igual a 5 e sigma igual a 1, considerando esse valor-alvo, esse limite de especificação, né, eu vou ter um PFE, né, uma porcentagem fora das especificações, só de 0,27. Se o meu μ se deslocar para 6 e o meu sigma continuar sendo 1,
o meu PFE, ou seja, a porcentagem fora das especificações, já vai passar de 0,27 para 2,27. Então vai ter um aumento aí de quase 10 vezes, né, na porcentagem fora das especificações, mas o CFP não vai ser afetado, justamente porque ele não leva em conta deslocamentos na média. Se o Mi se deslocar para 9 e o sigma para 1, né, o CP vai continuar igual a 1, mas a porcentagem fora das especificações já vai subir para 84,13. Então, para esse caso, né, considerando um VA de 5 e limite de especificação de 2,8, né, se a média for 9 e o desvio padrão 1, o CP vai ser 1, mas quase 84% das peças vão ser defeituosas. E para um Mi igual a 7 e um sigma igual a meio, né, o CP já vai para 2, apesar do PFE ser 2,27. Por quê? Porque aí teve uma boa diminuição no desvio padrão e ele só é afetado pelo desvio padrão. Então o CP tem essa grande desvantagem. O CPK, né, que é um dos mais famosos, né, ela tem relação direta, né, com os processos que geram mais itens conformes. A gente vai ver que ele indica bem, ele é bem correlacionado com o PFE, né? E uma questão interessante, né, do CPK é que ele pode ser positivo ou negativo, né? Então é um dos índices mais utilizados na prática, né? Então, de novo, considerando também um VA de 5 e um limite de especificação de 2 e de 8, naquela mesma situação, né, Mi igual a 5 e sigma igual a 1, CPK igual a 1. Lembrar, né, que quando o processo está centrado na média, né, quando a média está centrada no valor-alvo, CP, CPK e CPM dão todos os valores iguais, né? Então, Mi igual a 5 e sigma igual a 1, CPK igual a 1. Se o Mi se desloca para 6, né, o CPK já baixa de 1 para 0,67. Né? Então, deu para ver que o CPK diminuiu na mesma proporção, né, que o PFE aumentou. Naquela situação de Mi igual a 9 e sigma igual a 1, o CPK dá menos 0,33, né? Que é quando o PFE é daquele valor absurdo, né, de 84,13%, né? O CPK deu menos 0,33. Né? Por que deu negativo? Né? Porque nesse caso o Mi, né, deu maior que o limite superior de especificação. Então, nesse caso, CPK dá negativo. Então, CPK negativo indica processos muito ruins, né, de qualidade muito ruim. E para um Mi igual a 7 e um sigma igual a meio, CPK 0,67, né? Deu para ver que essa quarta situação deu exatamente, o CPK deu valor exatamente igual à segunda situação, justamente são situações em que tem PFE equivalente, né? Então o CPK é o valor que é mais correlacionado com o PFE, né? Que é mais dependente do PFE. E o último eu tenho o CPM, né? Que ele tem a grande vantagem de ser uma escala mais simples de se trabalhar, porque ele não tem valores negativos, né? O CPK, em tese, ele vai até menos infinito. O CPM, né, o menor valor que ele pode chegar é 0, né? Então, e ele é um valor sempre positivo. Então, só que ele não é tão bem correlacionado com o PFE, né, com a porcentagem fora das especificações, como o CPK, né? Por quê? Porque ele penaliza mais a questão da média estar deslocada do valor-alvo do que o CPK. Né? Então, alguns exemplos, considerando aquele mesmo exemplo, né? Para um Mi igual a 5 e um sigma igual a 1, CPM igual a 1, né? Como eu falei, se a média estiver centrada no valor-alvo, os três índices vão dar iguais, né? Agora, para um Mi igual a 6 e um sigma igual a 1, CPM 0,707. Para um Mi igual a 9 e sigma igual a 1, CPM 0,243. Né? Lembrar que mesmo nessa situação terrível, o valor dá positivo, né? Porque ele não pode ser negativo e o menor valor teórico dele é 0. E para a última situação, do Mi igual a 7 e sigma igual a meio, o CPM 0,485. Lembrar que nesse caso, né, mesmo com o PFE sendo igual da segunda situação e da quarta situação, né, o CPM da quarta situação deu muito menor que o CPM da segunda situação, né, justamente porque
o CPM tem essa característica de penalizar mais deslocamentos na média do que o CPK. Então eu tenho esses três índices, né? Então os três são bastante utilizados, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, né? Uma questão interessante é que a gente pode, a partir desses índices, classificar os processos. Então a gente pode classificar os processos como sendo um processo capaz, né? Que é quando o CP, CPK, CPM é acima de 1,33. Né? Isso dá menos de 70 defeitos por milhão. A gente pode classificar um processo como sendo razoavelmente capaz, né? Que é quando o CP, o CPK e o CPM estão entre 1 e 1,33, né? Isso dá entre 70 e 2.700 defeitos por milhão. E um processo incapaz, um processo não capaz, é quando o CP, o CPK e o CPM dão menor que 1, o que dá um número maior de 2.700 defeitos por milhão. Voltando lá aquela conversa lá do início da aula, né? Qual que é a diferença entre capacidade e controle, né? Então, controle é um processo que está estável, é um processo que está isento de causas especiais. E capacidade é um processo que tem uma boa qualidade, né? Quando eu comparo os meus parâmetros do processo, né? Mi e sigma, com os limites de especificação, né? Com o limite superior e com o limite inferior. Um processo pode estar em controle e não ser capaz. Um processo pode estar fora de controle e continuar capaz. Mas, de modo geral, um processo fora de controle tende a diminuir a capacidade do processo, né? Mas podem existir processos fora de controle capazes e processos em controles incapazes. É sempre desejável, né, que o processo seja o mais capaz possível, né, porque além de eu ter poucos defeitos, eu vou ter uma margem de segurança para causas especiais, né? Então, causas especiais que afetam os limites que afetam o mi e o sigma, né, eles vão ser menos perigosos, né, se o processo for capaz, né? Então, isso permite reduzir, né, os custos, né, para eu fazer o controle do processo. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de processos 3 sigma e de processos 6 sigma. Porque tem uma filosofia, né, um instrumento de qualidade que é bastante conhecido, que é justamente a filosofia 6 sigma. Então, o que é essa tal da filosofia 6 sigma, né? Antes da gente falar da filosofia 6 sigma, vamos falar da filosofia 3 sigma. Então, um processo que está, vamos dizer assim, adequado, um processo que a gente chamaria de processo 3 sigma, né? É um processo cuja média estivesse centrada no valor-alvo e que os limites de especificação, eles caberiam mais ou menos dentro desse limite de mais ou menos 3 sigma. Então, que o limite de especificação é mais ou menos 3 sigma, né, para cima, a média mais ou menos 3 sigma, os limites de especificação estariam contidos nesse intervalo. Isso é um processo 3 sigma. Nessa situação do processo 3 sigma, né, o CP, o CPK e o CPM seriam iguais a 1, né, o que classificaria ele entre o incapaz e o razoavelmente capaz, né, e isso me daria um PFE de 0,27, né? Que dá mais ou menos 2.700 defeitos por milhão. O processo 6 sigma, que é aquilo que a filosofia 6 sigma almeja, né? Já é uma coisa totalmente além disso, né? Que é quando a média está centrada no valor-alvo, mas que os limites de especificação estão contidos no intervalo mais ou menos de 6 sigma, né? De mi mais ou menos 6 sigma. Então, basicamente eu quero diminuir o sigma a tal ponto, né, que mais ou menos 6 sigma estejam contidos dentro dos limites de especificação. Se eu conseguir isso, né, eu vou ter um CP, um CPK, um CPM igual a 2, o que vai me dar um PFE de 0,000002, o que equivale a mais ou menos 2 defeitos por bilhão, né? Então depois eu até faço essa conta aí com vocês, mas é basicamente isso que implica esse processo 6 sigma. Exemplinho, né? Dado um processo que tem um limite de especificação de 2 mais ou menos 1,5,
e uma média de 2,2 e um desvio padrão de 0,66, né? Determina os valores CP, CPK e CPM, a classificação da capacidade do processo, a porcentagem de produtos defeituosos e o número de defeitos por milhão. Aí a gente pega o pressuposto, né? Vai que ocorreu uma causa especial e que a média do processo, que era 2,2, né, se deslocou para 2,4. Né? O que acontece com o CP, com o CPK e o CPM? E o que acontece com o PFE, que o número de defeitos por milhão, caso tenha ocorrido esse deslocamento. E por fim, né, para quanto a média e o desvio padrão do processo deveriam ser reduzidos para se adequar, né, a um processo 6 sigma. Então tentem fazer, né, e mais numa próxima aula, né, a gente resolve, né, esses exercícios. Então eu agradeço bastante pela aula e até a próxima.